Salve, salve! Estamos iniciando mais uma segunda-feira. Que isso, hein? Mais uma semana abençoada que se inicia. Mais uma semana de oportunidades que nós temos aí pela frente. Uma semana que nós olhamos para ela e falamos: ei, o negócio vai ser sério essa semana, hein? Vamos fazer e acontecer aquilo que nós colocamos para nós mesmos e fazer acontecer as coisas que o Pai colocou para nós, aquilo que o Pai determinou na nossa vida, para que nós pudéssemos construir o reino, ou melhor, continuar a construção desse reino que se iniciou lá atrás e que não para de ser construído e construído. Todos os dias vai sendo novas formas de construir, novas formas de fazer, de colocar uma parte, um detalhezinho, a integralidade ali, né? A nossa essência nessa obra. E aí Deus olha e fala: olha, essa aqui é uma obra feita por várias mãos. Várias mãos ajudaram, contribuíram nessa obra. É como aquela construção que a gente costumava fazer antigamente. Hoje, a questão do recurso, a gente acaba tendo um pouquinho mais de recurso, mas ainda existe pessoas, né, que praticam isso. A gente chamava uma galera: pessoal, preciso erguer aqui umas paredes. Aí chamava lá e batia a massa, fazia as coisas. Agora preciso fazer a laje, então ia todo mundo para fazer. Uma casa feita a mais de uma mão, né? Várias mãos ali para construir algo. E assim, na nossa vida, no reino de Deus, um reino que se constrói através das mãos dos seres humanos, dos filhos queridos que Deus tem. Deus tem muito apreço por cada um de nós. E assim Deus nos coloca nessa caminhada. Ei, filho, vamos lá. Ele chama você todos os dias, todos os momentos. Como um pai chama o filho para acordar e despertar para o dia. Ele nos chama para resgatar a nossa essência e falar assim: viu, eu preciso que você faça algo nesse dia de hoje. Que você coloque a sua digital nessa obra. Que você coloque a sua essência, que você coloque as suas ideias, suas experiências nisso, para que isso avance, para que isso chegue até mais pessoas. E aí essas pessoas que se chegarem vão colocar a digital delas, as digitais delas, e assim elas vão deixar a marca nessa obra, esse selo da promessa. Uma esperança eterna, uma esperança divina. E aí, esse final de semana abençoado. Ei, mentaliza aí. Como foi seu final de semana? Como foi seu final de semana? Foi bom? Foi, nossa, um final de semana edificador, de construção, de viver coisas novas, de apreciar, de estar presente junto das pessoas que estão ao seu entorno? Foi um final de semana de você construir na vida do outro, de alguém que você nunca viu na sua vida, você nunca teve um contato, você fez alguma coisa para esse, você deu uma palavra que mudou o rumo da vida de alguém, e aí? Ou simplesmente se manteve neutro? Ah, não, eu vou ficar na minha, tranquilo, não quero incomodar ninguém, também não quero ser incomodado. E aí? Esse aí é aquele que fica em cima do muro, né? Não sabe se ele cai para um lado ou cai para o outro. Ele fica ali, ó. Ah, tô aqui. No exército a gente chamava de moita. É aquele que fica ali na moita para não chamar atenção, mas também para não dar mancada de ficar preso, né? Se chama muita atenção, ele acaba sendo a cabeça da tropa. E se ele dá mancada, ele vai preso, por quê? Porque deu mancada, né?
Aí o nome desse é moita. Por quê? Porque ele fica na moita ali, amoitado. E aí, quem somos nós nesse plano? Como foi o meu final de semana? Como foi as experiências que eu vivi? E aí eu te digo o seguinte, olha, esse final de semana foi muito bom. Foi muito edificador, foi muito maravilhoso estar junto da minha família, presente junto delas, né? Esse final de semana nós pudemos vivenciar uma experiência, mais uma palestra que a gente participou. E nessa palestra eu fiquei refletindo, né? A gente pensa, poxa, mas é só uma palestra. E eu falo, cara, para quem não tinha nada, abrir a boca já é algo. Para quem nunca falou em público, abrir a boca já é um passo. Para quem nunca deu uma palestra, quando você dá uma palestra é algo, nossa, é transformador. E aí quando você começa nesse ciclo, vou dar mais uma palestra. Mas essa palestra é para quê? Para me enaltecer? Para me engrandecer? Não. É para fazer isso que eu estava falando aqui. De construir na obra que Deus nos chama. Isso é para a honra e glória do Senhor. E aí eu fiquei olhando assim, né, ontem à noite pensando, né? Poxa, mas é normal dar uma palestra. E aí eu fiquei pensando assim, não é normal. Para quem nunca fez, quando você começa a fazer, é anormal, é disruptivo, né? É você sair de algo que você não fazia e fazer algo que é desafiador. E aí ontem nós fomos em mais uma palestra, mais uma experiência que nós vivemos, e eu falei, esse foi só mais um passo. Agora vão vir outros passos. Talvez quando a gente chegar lá na frente, que tiver N palestras, não sei quantas, isso é o chamado de Deus, a gente olha e fala assim, nem vou comentar que eu dei uma palestra ontem, né? Que eu fui numa palestra ou que eu vou numa palestra, porque é tão normal, é tão comum, que não faz sentido. Deixa assim, vamos comentar de outras coisas, mas no início da jornada é importante a gente celebrar. No início, quando as coisas estão acontecendo, é sadio a gente viver isso e poder passar adiante e poder externar o nosso sentimento, a nossa alegria de ver que as coisas estão acontecendo, que o mover de Deus ele vem e está se refletindo, está acontecendo na nossa vida. E nesse dia eu tenho a dizer que esse final de semana foi um final de semana abençoado, onde ao se colocar, como eu sempre digo, nós nos colocarmos em movimento, as coisas elas vão acontecendo ao nosso entorno e a gente vai interagindo com as situações, com as pessoas, com o meio, com as coisas que estão acontecendo. E tanto nós podemos contribuir com as pessoas, quanto também nós podemos aprender com isso e vivenciar. Ontem, durante a palestra, eu falei dessa situação que aconteceu, e isso foi muito... foi muito direcionado. Eu falei, Senhor, não poderia ser em outro momento algo desse tipo acontecer. Eu saí para correr de manhã, como todos os dias, atividade física, aquela rotina, oração, jejum, atividade física. Aí eu saí para correr e geralmente eu corro dentro do condomínio. Aí eu falei, não vou correr no condomínio hoje. Hoje eu vou correr fora do condomínio. Dar uma esparecida, mudar os ares, as visões. Não sei porquê, mas me veio isso. E eu saí para correr. Então eu saí do condomínio, fiz um trajeto, que quando eu saio do condomínio, esse trajeto eu sempre faço ele. E estou fazendo o trajeto e ali conversando comigo mesmo, aquela resenha,
aquela mentalização, aquele momento, né? Não é só a corrida, mas é algo especial que nós fazemos para a nossa vida. E aí, tô ali correndo, pá. Aí, chegou num determinado ponto do percurso que eu precisaria virar à esquerda para voltar para casa. E aí veio assim, falou, e aí veio na mentalização ali, falou assim, vai adiante. Aí eu falei, eita, então vamos adiante, né? Correu um pouquinho a mais e tal. Aí eu fui, aí foi direcionando o meu caminho, no trajeto. Então agora você vira um pouquinho à esquerda aqui. Vai virar aqui, vai pegar essa rua. Aí eu virei, fui e tal. Agora você vai virar à direita ali, ó, naquele beco ali, ó, e vai passar por ali. Aí eu fui, virei à direita, passei pelo beco. Aí no que eu passei, uma gritaria. Falei, nossa, situação, né? E continuei correndo. Aí fui me aproximando dos gritos, e aí eu notei que era uma moça que estava gritando com duas pessoas que estavam à frente. Uma pessoa que estava de bicicleta, um senhor, e uma senhora que estava um pouco mais à frente, a senhora meio que se distanciando dela. E uma moça, vamos dizer assim, de uns 35 anos, mais ou menos, meio conturbada, né? E gritando que você vai me matar desse jeito. E pelo que eu entendi, o rapaz passou com a bicicleta, não sei se ele passou próximo dela, e aí ela ficou incomodada com isso. E muitas vezes as pessoas que estão de mal com a vida, que estão meio conturbadas, né? Elas acabam, a sensibilidade delas é muito aflorada. Então qualquer coisinha, um vento que passou de contra, já transforma o dia delas, o momento delas, a vida delas. E aí eu, correndo e olhando aquela situação, a moça gritando, ela se sentou no ponto de ônibus e eu vindo. Aí eu fui chegando próximo dela. Aí eu falei, rapaz, e se essa moça, de mal com a vida, eu tô correndo aqui, ela me passar uma rasteira? Ó o pensamento do ser humano. Aí falei, bom, vou ficar na espreita aqui, meio, né, esperto, porque se ela vir, eu pulo. E aí continuei. Aí fui, olhei, passei, fui embora. Um pouquinho adiante, assim, alguns metros adiante, veio assim e falou assim, você viu essa situação? Aí eu, me chamou a atenção, né? Falei, nossa, você precisa voltar lá. Falei, pô, não, pera. Falei, não, isso é a minha vontade querendo que eu ajude em alguma situação. Falei, não pode ser. Isso é a minha vontade. Aí eu falei, Senhor, se for o Senhor que está me pedindo para voltar lá, me manda um sinal. E aí eu continuei. Aí eu virei, aonde eu precisava virar à esquerda antes, eu virei à direita para descer. E aí comecei a descer. E aí começou uma agonia. A boca do estômago, assim, aquela agonia. Eu falei, meu Deus do céu, pronto. Putz, vai ter que voltar lá. Vou ter que dar a volta de novo. Esticar mais o caminho. É melhor não, é melhor a gente ir embora, não mexer com o que tá quieto. E aí, aquilo ali, aquele sentimento, aquela voz ecoando, permaneceu e falou, volta lá. Porque eu preciso que você volte lá. E aí eu voltei. Fiz a conversão, né? A volta na quadra. E voltei e falei, ó o dilema, já era pra eu estar chegando em casa, hein? Eu tô voltando lá pra resolver um assunto que o Senhor tá me chamando. E aí Deus foi me direcionando por esse caminho. E aí eu falei, Senhor, me fortaleça para que isso seja algo realmente transformador para a vida dessa moça. E aí eu cheguei ali no ponto, né? A moça, nisso eu tô subindo, a moça já estava vindo no caminho. Aí eu falei, agora facilitou então, né? O senhor puxou ela para diante de mim? Então beleza.
Aí fui chegando assim, devagarzinho, fui diminuindo a passada na corrida. Aí eu cheguei, parei, olhei para ela e falei, moça, posso te dar uma palavra? Aí ela, o que você quer? Eu falei, não, eu vim em paz. Não quero... Eu vi a situação que aconteceu ali, eu passei diante de você. E aí, eu fiquei incomodado ali, né? Jesus tocou no meu coração que eu precisaria voltar aqui e te dar uma palavra. Aí ela ficou olhando fixamente para os meus olhos, como um olhar assim meio perdido, meio profundo. Aí eu falei, rapaz do céu. Aí eu comecei a orar, falei, meu Deus do céu. Eu no meu interno comecei a orar, falei, nossa, o negócio tá meio pesado aqui. Falei, pronto, vamos começar a mexer com os negócios mais... Aí eu comecei a falar para ela, eu falei, então, você acredita em Jesus Cristo? Comecei a falar com ela, tal. Aí eu falei, você acredita em Jesus Cristo? Aí ela baixou a cabeça assim, olhou para o lado e falou, eu sou ateia. Falou assim, meio ríspido, né? Aí eu falei, então, sabe o que acontece? Jesus pediu para falar para você que as coisas que não deram certo na sua vida, no passado, que fizeram você se distanciar dele, que ele está pedindo para você voltar ao lado dele, a caminhar junto dele. Falei para ela assim. E ela olhando profundamente nos meus olhos. E tipo assim, eu falei, nossa senhora, eu por dentro já tava... Nossa, falei, meu Deus, vou cair aqui, hein, se o senhor não me fortalecer. E ela olhando com aquele olhar profundo e eu falando para ela. Eu falei, então, coisas aconteceram no passado que te chatearam muito e que fizeram você se distanciar de Jesus. Mas ele está aqui olhando agora para você e te pedindo para você dar uma oportunidade para ele caminhar junto de você. E ela ficou olhando profundamente. Eu falei, ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele só precisa de uma oportunidade. Então, está nas suas mãos agora para que você possa dar essa oportunidade para Jesus entrar na sua vida, para ele retomar aquilo que ele havia começado e que você interrompeu no meio do caminho. Aí ela olhou e falou, amém. Amém, moço. Obrigado pelas palavras. Abaixou a cabeça e saiu andando. Eu falei, rapaz, ó, se ela deu um amém, quer dizer que ela tem dentro do coração dela um braseirinho ali, bem tímido, bem quase apagando, mas que Jesus estava precisando de uma palavra para chegar até ela e fazer com que ela enxergasse aquilo ali, para que ela enxergasse, opa, tá, eu preciso retomar algo que eu parei lá atrás. Aí eu olhei e falei, que Deus te acompanhe, que Jesus Cristo te acompanhe na sua caminhada. E continuei minha corrida. Nossa, aquilo, meu corpo já estava tudo estremecido, já estava, nossa senhora. Peguei a descida, quase que eu desci rolando ali, porque de tanta energia que estava rolando ali. Eu falei, Senhor, que sensação, que experiência, nossa, que algo... E aí Deus foi conversando comigo ali. Isso é só um pouquinho, é só uma amostra do que ainda pode acontecer na sua vida. Coisas muito maiores, mas que você precisa ir aprendendo, você precisa entender, você precisa aprender nessa caminhada a dialogar, a interagir, a chegar, a fazer a abordagem. Não é assim, chegando as coisas de uma hora para outra, não. As coisas, elas são no passo a passo, elas são moldadas de uma forma bem minuciosa para que tudo aconteça conforme eu estou determinando na sua vida. Aí eu falei, obrigado, Pai. Obrigado por ter vivenciado essa experiência. E isso eu preciso passar adiante. E essa experiência serviu na palestra de ontem, que eu dei, que nós demos, né, eu e minha esposa, para que nós pudéssemos mostrar para os casais, ei, através dos exemplos nós podemos mudar a vida. Através da nossa intimidade com Deus, nós podemos interagir na vida do próximo. Através daquilo que nós vivenciamos,
o nosso próximo vai sendo transformado. E aí eu falei, a minha esposa, ela começou a ser transformada através das minhas mudanças e através das minhas atitudes, da forma que eu comecei a enxergar a vida, que eu comecei a fazer as coisas, a vida dela começou a mudar também, a ser transformada. E assim nós iniciamos essa semana aí. Amém? Quem entrou aí? Clebão, Fernando, Vandinho, o Marcos. Deus abençoe vocês aí, irmãos. Que a semana de vocês seja produtiva, que seja uma semana abençoada, agraciada por Deus. Todas as segundas, só lembrando, todas as segundas e todas as sextas-feiras nós estamos aqui presente, falando, dando um direcionamento, uma palavra e falando sobre a palavra de Deus, falando sobre um pouquinho sobre as nossas estruturas, as nossas experiências e trazendo aqui a palavra. E uma das coisas que eu fiquei olhando esse fim de semana, eu abri a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. E eu já tinha lido, eu já li o livro de Atos dos Apóstolos, né? Já li ele. E aí eu abri em Atos dos Apóstolos e essa passagem eu não tinha entendido. E a hora que eu abri, eu estava no meu momento de oração, né? Todos os dias de manhã eu acordo, faço minha oração. E alguns dias eu abro a Bíblia e eu abro aleatório. Eu abro ali e pego a primeira, onde meu olho bater na palavra, eu leio. Aí eu comecei a ler Atos dos Apóstolos 10, que fala onde Pedro, que estava ali naquela caminhada, ele recebe uma visão, assim como eu recebi uma visão ontem, ele recebe uma visão, e essa visão está direcionando ele para que ele ensine aqueles que ainda não entenderam, aqueles que, os gentios, né, que eram os gentios, eram os judeus, os entendedores da palavra, os que guardavam a lei em si, e os gentios que não caminhavam na fé, ou seja, eles não tinham Deus com eles, caminhando junto de Deus, né? E Deus quer mostrar para Pedro, ei, eu preciso que você chegue até esses também. Até aí eu já tinha entendido, mas eu não tinha entendido o significado dessa passagem aqui, onde eu vou dizer aqui agora. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, em versículo 1, vamos começar aqui. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio. Um varão é uma pessoa, um homem chamado Cornélio, um centurião da corte, chamada Corte Italiana, um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Ou seja, já tinha um que se direcionava a Deus, que já era temente a Deus e que ele estava ali conduzindo um povo. E aí no versículo 3 diz assim: Este viu claramente numa visão quase a hora 9 do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse, o que é isto, Senhor? E ele disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Ou seja, tinha alguém intercedendo a Deus, tinha alguém ali intercedendo por aquele povo, né, clamando a Deus para que Deus pudesse abrir os olhos daquele povo. E aí diz assim na palavra, agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está alojado com um certo Simão curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Ou seja, Deus chega para Cornélio e dá um direcionamento. Manda para tal lugar, assim, assim, assado, especificamente. Cara, para a gente chegar num nível de clareza, de entender a palavra de Deus, falando na nossa mente e dando direcionamento com detalhes, é porque esse homem, ele era muito fiel,
ele era um homem de muita oração e ele vivia uma vida de oração. E aí, continuando aqui. E tendo partido, o anjo que falava a Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso dos que estavam continuamente ao serviço. E tendo-lhes declarado todas essas coisas, ele os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar quase a hora sexta. Isso era mais ou menos umas 9, sexta, acho que é meio-dia, mais ou menos. Que é a hora 9, 3 horas, mais ou menos isso. A gente manja aí, mais ou menos, né? As traduções da época para hoje, para o horário que nós temos, que nós acompanhamos hoje, o horário juliano, eu não lembro também. Bom, enfim, vamos para a palavra. E ele ficou com muita fome e quis comer. Pedro estava em oração, aí ele ficou com fome e quis comer. Ou seja, tem um direcionamento, tem algo que precisa ali dar um pontapé inicial. Mas, enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase. E viu o céu aberto, e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lenço, amarrado pelos 4 cantos e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Aí você imagina assim, ele estava de olhos fechados, em oração, deu fome, e aí desceu do céu um vaso com um lenço amarrado, com animais dentro, e aí fala assim: vai, mata e come. Isso na mentalização, não é fisicamente. Vai lá, mata o animal e come. É mentalização. E na época que eu tinha lido isso, eu não conseguia entender isso. Mas levanta, mata, come. Aí Pedro diz assim: de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa que é comum ou imunda, ou seja, coisas que não são purificadas. Porque pela lei judaica, os alimentos, eles precisavam ser purificados, ou ter a tradição, o judeu não come carne de porco, e assim por diante. Tem lá as regras judaicas, isso baseado na lei. E aí Pedro argumenta com Deus: eu não vou me sujeitar a isso, porque são coisas imundas. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: não chamas comum o que Deus purificou? E isto aconteceu por 3 vezes. E o vaso foi recolhido novamente ao céu. Por 3 vezes a voz chegou para ele e falou: mata e come. E ele retrucou a voz, que é a voz de Deus. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam na casa de Simão parados à porta. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali. Imagina a cena. Ele estava em oração, os rapazes chegaram, ele teve a visão. Aí ele olha e fala: não é possível um negócio desse. Eu estava em oração, veio lá, desceu a comida, agora chegou esses homens. E aí, continuando. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, Pedro ainda estava pensando sobre a visão, refletindo sobre aquilo, o Espírito disse-lhe: eis que 3 homens te procuram, portanto levanta-te e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E aí Pedro desceu e foi com os homens, e ele foi enviado lá para a casa de Cornélio. Por que ele foi para lá?
Aí, dando um passo para frente aqui, né? Ele chegou lá em Cesareia, na casa de Cornélio, foi recebido. E aí, continuando no versículo 25, só para a gente dar o passo aqui. E enquanto Pedro entrava, Cornélio, encontrando-o, caiu aos seus pés, adorando. Por quê? Ele teve a visão e aquilo aconteceu conforme a voz de Deus havia direcionado. E aí Pedro, levantando, disse: levanta-te, eu também sou homem. Humildemente, ou seja, ele aprendeu a humildade com os exemplos de Jesus. Levanta-te, eu também sou homem, você não precisa se prostrar a mim. Você só precisa se prostrar diante do Pai, diante de Jesus Cristo. E falando com ele, entrou e chamou a muitos que se haviam reunido. E ele disse-lhes: vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Portanto, ao ser chamado, eu vim a vós sem contradizer. Por isso, eu pergunto: qual a intenção de terdes me chamado? E disse Cornélio: há 4 dias eu estava jejuando até esta hora, e à hora 9 eu orava em minha casa, e eis que um homem em vestes brilhantes se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória à vista de Deus. E aí, Deus fez tudo isso. Eu falo, cara, Deus é Deus maravilhoso. E Ele faz as coisas tão perfeitas, que aí é a hora que a gente para, depois que aconteceu tudo, porque enquanto nós estamos no processo, vivendo tudo isso, a gente só vai fazendo e vai agindo. E depois que acontece, a gente olha para trás e fala: olha a perfeição de tudo isso. Olha a perfeição de colocar um para ir, ao ouvir a voz, o clamor, manda lá os guardas para o lugar e prepara o outro que vai receber esses guardas para que ele vá. Cada um carrega a sua experiência, cada um carrega a sua essência, o seu poder. E aí Pedro, que já havia vivido junto de Jesus, que já tinha todo um ensinamento, que se a gente pegar em Atos dos Apóstolos, no início, que ao caminhar sozinho, onde já não tinha mais Jesus para caminhar ao lado, eles caminham por si só, né, de 2 em 2, mas caminham com as próprias pernas, com os próprios ensinamentos, com as próprias experiências. Aí Deus fala: opa, Pedro já é capaz de fazer algo. Então, Pedro vai chegar até esse lugar e vai mostrar para eles que é possível sim viver a maravilha que eu tenho. Então Deus mostra as maravilhas que eu tenho, esses que ainda não receberam, que ainda não receberam o Espírito Santo, eles vão ser agraciados com esse favor divino, com essa bênção que eu vou dar, com essa graça que eu vou conceder a eles. E aí usa as pessoas para que elas possam construir na vida do próximo, na vida daqueles que ainda não descobriram quem é Jesus Cristo, ou daqueles que deixaram de seguir Jesus por se frustrar com as situações da vida, por se perder por questões particulares e falar: o Senhor não existe porque Ele me abandonou. Quando na verdade Jesus estava apenas te tirando de uma situação que pudesse te prejudicar. Quando na verdade estava só te protegendo de algo que iria te ferir muito mais, muito maior, com muito mais força no futuro. Só estava te moldando ali naquele ponto. Mas pelo nosso entendimento humano, e por não entender a voz de Deus, as pessoas acabam se deixando levar e falam:
Deus não existe. Ele não ouve a minha voz. Será? Será se Deus não ouve a nossa oração? Será se Ele não ouve o nosso clamor, o nosso chamado? Assim como Ele ouviu o clamor de Cornélio, assim como Ele ouviu o clamor de muitos profetas, Elias, Davi, Jeremias, Moisés, tantos outros, que ao clamar o Senhor respondeu, em algum momento Ele respondeu, mas Ele respondeu. E aí é onde está. O momento não é aquele momento que nós determinamos, não é eu quero para hoje, eu quero agora, na minha visão tem que ser daqui um dia. Não, para Deus, as coisas elas vão acontecer no tempo de Deus, não são no nosso tempo. E aí, a partir daí, eu entendi que Deus estava mostrando para Pedro que ele se assentar com os gentios não ia o tornar impuro. Ele chegar na casa de gentios, na casa de pessoas que frequentavam tinham certos tipos de costumes, frequentavam ambientes que não eram ambientes, vamos lá dizer, ideais, mas Deus queria mostrar para esse povo que eles poderiam também ser salvos, que eles poderiam viver a glória eterna, que é a ressurreição, que é a vida após essa vida. É a vida após o renascimento em Jesus Cristo. Então Deus queria fazer com que esses gentios pudessem também experimentar da graça e do amor de Deus. Eu falei, cara, é o que nós vivemos hoje. Nós, como esses ditos gentios, aqueles que não foram consagrados como judeus, da linhagem de Abraão, de Moisés e assim por diante, nós fazemos parte desse. E nós temos a oportunidade de vivenciar o amor de Jesus Cristo. E nós temos a oportunidade de experimentar esse amor diariamente. E nós temos a oportunidade e a esperança de, após essa vida, após nós nos desfazermos dessa máquina, desse corpo que nós temos, nós iremos experimentar de algo que transcende o nosso entendimento. Amém? Amém. Que dia maravilhoso, que semana maravilhosa que nós iniciamos aqui. Vamos tocar uma música hoje, que hoje nós trouxemos aqui o violão, hein? Hoje veio viola. Viola, minha viola. Ó. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, bondade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. O reino de Deus é firmado. O reino de Jesus Cristo é firmado em misericórdia, em humildade, em tranquilidade. Uma canção, um louvor, uma música que vem e chega nos nossos corações e nos mostra assim: ei, você viver em tranquilidade, em humildade, em amor pelo próximo, é isso que eu estou esperando de você. Amém? Vou fazer a oração para a gente finalizar aqui. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado pela nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor faz em todos os dias em nossa vida, Senhor. Todos os dias são dias de dar graças, de dar bênçãos, de dar glória a Ti, Senhor. De receber das Tuas mãos aquilo que nós necessitamos para a nossa vida, para o nosso sustento. Aquilo que nós necessitamos para seguirmos firmados na fé e no amor junto de Ti, Senhor. Essa misericórdia que nos alcança e que nos faz sentir viventes, que nos faz sentir fortes, que nos faz sentir filhos amados que nós somos. Agradeço, Senhor, pela minha vida, pela minha família. Agradeço pela minha esposa, pelas nossas filhas, pelo lar abençoado que nós construímos todos os dias, Senhor. Nós colocamos um tijolinho ali para que esse lar ele seja fortalecido, uma barreira espiritual construída todos os dias através das nossas orações, através dos nossos pensamentos direcionados a Ti, Senhor. Que assim seja para todas as famílias, que elas possam viver fundamentadas na oração e na fé e no amor junto de Ti, Senhor. Fundamentadas naquilo que o Senhor deseja para a vida delas. E através da oração elas também construam sobre a família delas, sobre o lar delas, essa muralha espiritual, através das orações, dos pensamentos direcionados a Ti, elas possam construir na casa delas, no lar delas, na família delas, essa barreira que nada vai atingir, nada vai roubar a paz delas. Assim como dentro do nosso lar, da minha família, que nós estejamos ali protegidos pela Tua mão e pelo Teu amor, Senhor. E que essa semana seja abençoada para todos que aqui estão e todos que ainda vierem e assistirem, que eles possam sentir o Teu amor chegando na vida deles e o Teu fogo, a tua chama abrasadora queimando e aquecendo a vida deles nessa semana, a família deles. Em nome de Jesus, que nós vivamos essa semana abençoada
em ti, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um aí, vocês que ficaram até agora. Vou fazer aqui uma selfie e vou postar o link. O link vai ficar aqui em cima. E aí quem quiser pode assistir depois, pode mandar para quem quiser, compartilhar com as pessoas. Mano, cara, preciso compartilhar com fulano. Ei, dá uma olhada aí, ó, escuta isso aqui é uma palavra que pode construir sobre a sua vida, que pode te trazer um pouquinho de ensinamento para a sua trajetória, para que você também seja alguém que vai multiplicar algo, as suas experiências, algo que Deus está queimando no seu coração para o mundo, pois o mundo está precisando de mais pessoas que se prontifiquem, que se posicionem, que falem, que abram a boca e que escutem os direcionamentos de Deus. Tamo junto, não pare no caminho, hein? Bora pra cima, excelente semana, valeu Clebão, valeu galera, valeu Rony que entrou também, Deus esteja com vocês aí nessa semana.